nosso palestrante, o Sérgio, vai certamente plantar mais uma sementinha no nosso coração. Muito boa noite a todos. Que a doce paz de Jesus esteja e permaneça conosco agora e sempre. Essa história do calor é séria, né? Não é para qualquer um que não. Mas é bom, é um calor gostoso. A gente vai falar hoje de um assunto que eu acredito todos vão ter uma resposta única, logo de cara. Mas daquela meia horinha que a gente completar, vai ter um monte de interrogaçãozinha na cabeça. Vamos ao assunto. Todo mundo acredita na justiça divina? Falamos muito de Deus agora há pouco aqui, né? Todo mundo acredita na justiça divina? Tem alguém que não acredita na justiça divina aqui entre nós? Alguém aqui não acredita na justiça divina ou todos nós acreditamos aqui na justiça divina? Todos acham que Deus é justo? Todos estão aqui então hoje por amor? Ninguém sofrendo? Alguém aqui tem descendência italiana? Europeia? O que aconteceu na Europa ontem? Lá na Itália especificamente, no centro da Itália. Alguém acha que ali a justiça divina esteve presente ou não? Com certeza a gente está falando meio assim, poxa, falar que não, daqui a pouco acontece comigo. Todo mundo está falando isso com certeza? Ou está todo mundo ansiosíssimo do que eu vou falar daqui a pouco? Justiça divina é uma coisa que a gente sabe que tem, sabe que existe Deus, mas muitas vezes não compreende. Imaginemos nós hoje, se eu morasse lá na Itália, e o pessoal me chamasse para fazer uma exposição doutrinária naquela região. Qual seria a reação das pessoas? Qual seria a resposta das pessoas? Esse cara está louco. Depois que aconteceu, criancinha pequenininha, 2 anos de idade, morrendo de uma maneira drástica. Enquanto pessoas de idade, 80 e tantos anos, estão lá andando pelas ruas, vagando pelas ruas, cadê Deus nesta hora? Será que ninguém falaria isso lá? A justiça divina, ela existe. Ela nunca erra. E quando a gente tem essas questões, porque a gente fala aqui no Centro Espírita, uma cidade maravilhosa como essa, numa situação de vida que nós temos muito boa, nós não podemos reclamar das nossas vidas, mesmo nas dificuldades que estejamos passando. Não podemos nem imaginar em reclamar de Deus. Nós estamos no lugar certo, no momento certo, na época certa e com a pessoa certa ao nosso lado. Então, não vamos questionar isso porque a gente não tem o conhecimento da justiça e da lei de Deus, como deveríamos ter. Quando a gente chega numa casa espírita, geralmente por amor, é bom, porque a gente vem conhecer mais as coisas. A gente entra, passa por aquela porta feliz, porque a gente encontrou ali um lugar que a gente vai bem se relacionar com todos. E dessa maneira, a gente acaba tendo uma felicidade enorme de reencontrar pessoas que às vezes a gente viu em outras vidas e que hoje não partilham um caminho quase parecido com o nosso, não é mesmo? Será que a gente se encontrou hoje aqui pela primeira vez, mesmo as pessoas que chegaram pela primeira vez na casa, será que hoje é a primeira vez que a gente está se encontrando? Ou será que em outras vindas a este mundo a gente já se deparou em algum lugar? Quando a gente percebe que isto é renovado a cada nova existência, porque eu creio que nós, estando numa casa espírita, nós temos perfeita compreensão do que seja a reencarnação. Todo mundo aqui acredita na reencarnação? Todo mundo acredita em Deus e na reencarnação? E por que tem gente que sofre tanto? São algumas questões que a gente, como falou no comecinho, poxa, é uma certeza grande, mas quando a gente vai colocando alguns pontos de vista, começam a aparecer algumas interrogações grandes na cabeça da gente, naturais. Porque nós somos seres em evolução.
Estamos aprendendo dia após dia a lei de Deus. Certamente hoje de manhã nós acordamos com um pensamento. Passamos um dia todo, tivemos novas experiências, novos contatos, novas relações com as pessoas. E neste exato momento nós aprendemos um pouquinho mais da lei de Deus. Quem teve hoje um dia perfeito? Um dia mais ou menos, vai. 2 pessoas até um dia perfeito. Yes. Mais ou menos. Um dia 6,5. Quem teve um dia 6,5 hoje? 5 para cima, vai. Vamos começar a levantar a mão aqui. Já começou a ficar perigoso perguntar já, né? Daqui a pouco o pessoal falou, meu dia foi menos 3. Tá bom, pode acontecer. Mas será que Deus nessa hora foi justo com a gente? Será? Alguém já sentiu aquela sensação de passar na frente de uma lotérica? Eu passei por isso, por isso que eu vou colocar esse exemplo. De passar na porta de uma lotérica, olhar para a lotérica assim, sabe? Como se alguém estivesse empurrando a gente para dentro. Aí a gente fala, não acredito no jogo. Mas chega em casa, aquela coisinha fica ali, buzinando. O pior que eu tenho uma lotérica bem pertinho de casa. Fica ali buzinando. E aquele papelzinho da Mega Sena em cima. Aí você olha, fala, caramba, eu estou com uma falta de dinheiro danada, mas eu não vou botar dinheiro nisso, né, poxa vida, não quero. Aí você pensa 6 números. E o que acontece quando vê o resultado? Não dá os 6 números. A gente fala, ufa, ainda bem que Deus não me fez entrar ali. Não é mesmo? E se acontecer ao contrário? Que a janela esteja fechada para a gente não pular, não é mesmo? Isso aconteceu comigo há muito tempo atrás, quando meus pais moravam no litoral, eu morava na cidade grande, como falam. E meu pai, eu cheguei, fui mesmo no final de semana, cheguei lá e estava todo cabisbaixo, tadinho. E o que aconteceu? Você está vendo o papelzinho na mesa? Então, tinha 5 números marcados nele. Falei, pô, isso aqui é loucura, né? Não quis jogar isso aqui. Louco? O número estou repetidinho, nunca vai dar, não deu. O senhor jogou? Estamos ricos? Não joguei. Aí você fala mal de Deus, fala mal, quem quer que seja, do cara da lotérica, fala mal do teu pai, fala mal de todo mundo, porque a gente não compreendia a responsabilidade que adviria junto com um grande prêmio. Quando a gente começa a ter algumas consciências da vida, e a casa espírita é muito propícia a isso, a gente começa a ver que as dificuldades que estão ao nosso alcance são extremamente necessárias. A ponto de que se elas não estivessem ali, a gente não conseguiria ir adiante. Alguém já viu aquela situação da grisálida, né? Daquela vespinha que vai para dentro do casulo, daqui a pouco ela sai, ela tem que abrir as asinhas. Aquela história que a gente escuta lá no colégio. Se ela não passar por todo aquele processo, ela não consegue abrir as asas, é coisa linda. Não, ela não consegue voar. Ela morre. Então ela tem que fazer todo aquele esforço, como nós temos que fazer um esforço, para ter um dia melhor. Só que nesse meio de caminho, a gente começa a questionar essa lei divina. Aqueles porquês que a gente não entende. Aquelas situações que a gente vive porque tem que viver, mas parece que não desce, que a gente não engole. E aí a gente procura uma casa como esta, que está aqui para nos ajudar, nos ensinar, nos consolar. O nosso irmão foi bastante otimista, quando ele veio nos falar que a gente tem um estudo do Livro dos Espíritos durante 1 ano, e no final tem pessoa que chega assim e fala, poxa vida, já conheço a doutrina espírita. Que bom, porque eu estou nisso há 20 e tantos anos e eu ainda não conheço nada. Cada vez que eu leio, eu já fiz a preparação da exposição de hoje, caramba, a gente percebe que tem coisas que passam pela nossa cabeça que falam, eu nunca pensei nisso. E a justiça divina é bem uma delas. A gente reclama tanto no nosso dia a dia das coisas que nos são propostas por justamente desconhecer essa lei divina. E cada religião, cada casa tem uma maneira de passar ela para as pessoas. Vamos colocar outro exemplo. Todos aqui são espíritas desde que nasceram ou não? Difícil. A gente já passou, perambulou por tanta outra religião, tanta maneira, e eles sempre tentando fazer com que a gente entenda essa tal lei divina, dando-nos atributos de Deus, dando-nos posicionamentos de Deus, alguns até um pouco radicais, né? Deus castiga, Deus te manda para o inferno, Deus faz isso. Não, calma, não é bem assim. Deus é extremamente bom, mas ao mesmo tempo que Ele é bom, Ele é justo. E Ele é tão justo que Ele nos permite de novo uma nova vida, uma nova experiência, um novo contato com as pessoas com que erramos, para tentar reajustar e ir adiante. E Ele é também misericordioso. Imagina se Deus ficasse bravo com a gente, o que ia acontecer com a gente? Não dá. Ele ia mandar um terremoto. Não é possível. Que é isso?
Os mais antigos, talvez na minha época, um pouquinho antes, conhecem o caso de um circo lá em Niterói que pegou fogo na década de 60. Já ouviu falar disso? Uma vez eu citei umas duas pessoas, o pessoal cabelinho branco, mas eu estou vendo o pessoal tudo novinho. Então sou eu com cabelinho branco aqui hoje. E esse circo pegou fogo lá na década de 60 em Niterói. Morreu gente pra chuchu. E questionaram um espírito que era o mentor de Chico Xavier a respeito disso. E esse mentor, o Emmanuel, falou o seguinte: olha, a aplicação da lei divina. Como assim? Deus é tão maldoso que matou aquele monte de gente, pessoas que foram se distrair? Não. Aquelas pessoas participavam de situações terríveis na época do cristianismo. E citou uma situação específica onde as pessoas que estavam ali, que infelizmente desencarnaram queimadas, fizeram aquilo com os cristãos da época de Jesus. Eles se divertiam com aquilo. Foram para o plano espiritual, foi ensinado a eles que aquilo não era certo, de diversas maneiras. Eles não, tinham que fazer mesmo aquilo, fizeram, então tá bom. Não aprende a lição, eles vão lá e vão passar por aquilo, na pele. Então Deus, ele é... Não, Deus é bom, mas é justo. Ele nos reeduca, nos ensina. Esse pessoal da Itália provavelmente deve ter na sua história pregressa algum escorregãozinho na lei divina. E não valorizaram a vida a tal ponto que desencarnaram de uma maneira coletiva. Isso está dentro da doutrina espírita. E é algo totalmente natural. Algo que é utilizado pela lei divina de uma maneira constante. Cai um avião, por exemplo. Aquela comoção toda que acontece, e ninguém pergunta: poxa vida, Deus está aí colocando sua mão de misericórdia sobre todas essas pessoas. A gente sempre fala do lado ruim, né? Mas não, naquele exato instante, a ação de Deus se faz presente. Só que poucas pessoas percebem isso. Eu lembro, eu não sou daqui da cidade, sou de fora, uma vez aconteceu o caso de abrir um buraco no metrô gigantesco e tragou as pessoas para dentro. Vocês devem ter visto o falar disso. Tragou as pessoas. Poxa vida, o cara está passando com o carro, some. Um tempo depois, na casa espírita que eu frequentava, apareceu alguns espíritos desses. Nosso irmão estava falando da apometria. E os espíritos falavam: eu não sei o que aconteceu comigo. Eu estava dentro de uma perua, daqui a pouco acabou tudo, eu acordei em outro lugar. Eu não sei o que aconteceu comigo. Aí você explica, você orienta, você dá uma luz na cabecinha dele. E fala: mas poxa, eu merecia isso? Foi a pergunta que o espírito fez. Eu merecia isso? Fala: mas senhora, aí a gente vai duvidar de Deus. Que se Deus permitiu que você estivesse naquele momento, naquele instante, para passar por aquela situação, sim, você merecia. Porque senão a gente começa a questionar Deus. Não. A doutrina espírita, ela é tão lógica, tão clara, também neste ponto, que ela tem um capítulo inteirinho, aliás, um livro inteirinho, 12 capítulos, para nos dar justamente essas orientações que nos faltam. Quando a gente pega a doutrina, ela vem assim para nós: olha, começo, vocês vão ter que entender que existe Deus. Passa um capítulo. Depois, vocês vão entender que existe um plano espiritual, um plano encarnado. A gente conhece mais o plano encarnado. Terceiro, a gente vai ter as leis morais, que é justamente essa lei divina chegando até o nosso conhecimento. E por fim, lá no quarto livro da doutrina espírita, o livro dos Espíritos, vem aquelas provas e consolações. E esta aí diz exatamente aquilo que acontece com as pessoas que não cumprem a lei divina. Há consequências. Nada passará enquanto não se pague o último centimo. Quem fala isso? A doutrina espírita? Não. Jesus. E quando Jesus fala isso, ele fala: olha pessoal, façam, pratiquem o bem o máximo que vocês puderem. Está podendo ajudar outra pessoa a ser caridoso? Seja. Está podendo perdoar? Poxa vida, a pessoa não sabia o que estava fazendo, perdoa. Está podendo ajudar em alguma coisa? Quando o irmão convoca a nós para virmos aqui, fazer algo, dedicarmos às vezes 1 hora da nossa semana em benefício do próximo, é para nós tentarmos pagar alguns daqueles erros lá de trás. Porque só o fato de nós estarmos encarnados novamente, reencarnados, eu acredito que nenhum aqui está encarnando pela primeira vez na Terra, não dá. O fato de nós estarmos reencarnados significa que nós fizemos alguns deslizes lá atrás, que tivemos que reencarnar de novo, para passar por experiências novas, aprendizados novos, e tomara que tenhamos aprendido esta lição desse exato momento. Porque senão, voltaremos novamente. Nosso irmão foi extremamente otimista quando ele fala de 700 reencarnações. Oh, que bom, se for só isso. Em 700 aulas eu aprendi. Oh, que bom, vou embora. Alguns, não vou chamar de estudiosos, porque o pessoal tem uns palpites do YouTube de vez em quando. Mas algumas pessoas falam que nós vamos precisar em torno de 11 a 12 mil reencarnações para aprender o que a gente aprende aqui.
Qual será o número de encarnação que nós estamos? 10.999? Não tem mais um para embora? Oh, que bom, né? Que bom nada. Que bom nada. Cada vez que nós estamos aqui, é uma oportunidade raríssima. E aqui nós podemos aprender essa lei divina. Emmanuel, esse orientador de Chico Xavier, fala que nós temos circulando ao redor do orbe, do planeta Terra, algo em torno de 21 bilhões de almas, atreladas a este mundo pelo plano vibratório de cada uma delas. Imagina, quantas vezes essas almas vão e voltam, quantas vezes nós fomos e voltamos. Aí quando é que eu vou embora daqui então? Quando a gente souber um pouquinho mais da lei divina. Quando a gente começar a praticar a lei de amor e caridade. Isso de uma maneira habitual. Não é chegar em casa hoje com aquela pessoa que a gente discutiu o dia todo, que ligou para a gente querendo saber como a gente estava, falando, poxa, me deixa trabalhar, pelo amor de Deus. Aquela patada lenhada. De chegar hoje à noite e sair abraçando ela. Coisa falsa. É fazer a coisa ser natural na gente. É olhar para a pessoa sorrir. É você estar plenamente com a razão e compreender a razão da outra pessoa, mesmo se a pessoa estiver errada. E não somente em casa, porque às vezes em casa é até um pouco mais fácil, porque tem uma certa hierarquia. Mas vai fazer isso no teu trabalho, onde as pessoas são iguais. As pessoas estão ali muito próximas ao outro, aquele cara que senta do lado da tua mesa, fez uma bobagem gigantesca, você está louco para puxar o tapete dele e fala, não posso fazer isso. Porque se eu puxar o dele, amanhã eu sou cobrado. Aliás, tem uma frase bem interessante, né? Diz assim, Deus é um cara legal. Mas tem alguns espertalhões, que aí se refere a índice nossa, que acham que podem perturbar, podem atrapalhar a vida de qualquer um, que as pessoas não vão ver, não vão nem reparar. Essas pessoas acham que os outros são bobos e que Deus é cego. E quando percebem que Deus não é cego, que está percebendo cada uma das nossas ações, a cobrança vem. Agora a gente vai um pouquinho além, porque a doutrina espírita nos fala que Deus não vê só os nossos atos, vê os nossos pensamentos. E aí nesse momento a gente fala, meu Deus, o que eu estou pensando de tal pessoa, de tal situação, isso e daquilo. E a gente se percebe em situações extremamente vulneráveis, situações que o ideal seria a gente pedir uma nova oportunidade, uma nova chance para fazer o bem de novo. Só que a gente ainda é um pouco orgulhoso. Eu falo um pouco, eu sou bondoso, tá? A gente é um pouco orgulhoso. Não, eu não dou o braço a torcer, eu estou certo. Por que eu vou dar o braço a torcer? E Deus vem tudo isso que acontece com a gente. E colocando para nós algumas dificuldades, algumas situações novas, algumas situações difíceis de passar, só pedindo que a gente mude o rumo da nossa vida. E a gente insiste naquilo. E a gente faz o quê? Sofre. Por isso quando a gente pergunta, alguém teve um dia perfeito? Quase ninguém se pronunciou. Por isso quando a gente fala, alguém teve um dia 6,5, que é uma nota legal, às vezes na faculdade a nota passava adiante, né? 6 a nota de passar, algumas 7. Dia 6,5, o pessoal falou, não deu. Por quê? Porque a gente sabe que sofreu no dia de hoje. E sofreu por quê? A vida está difícil para todo mundo. Não. Porque essas leis divinas estão lá, são imutáveis, são eternas. Nós simplesmente nos desviamos delas. E quando a gente se desvia dessa lei, a maneira da gente voltar para ela é o sofrimento nosso. E a gente volta exatamente no ponto que nós nos desviamos. Não adianta a gente querer sair daqui e falar, não, essa aqui eu jogo fora, um pouco me acerto de novo. Não. Você vai ter que passar por aquela situação novamente. E muitas das vezes em situação um pouquinho mais complicada do que essa que está vivendo hoje. Então o ideal é aproveitar essa oportunidade hoje e fazer o melhor possível. A gente estava falando do terremoto lá da Itália. Alguém fez uma oração por eles? Como aquele pessoal está precisando disso? Alguém assistiu aqui Nosso Lar? Vamos pegar um exemplo parecido. Alguém assistiu Nosso Lar aqui, filho? Maioria, né? Lembram daquela passagem em que os espíritos estão voltando ao plano espiritual depois da guerra, da Segunda Guerra? Da Primeira Guerra, perdão. Vocês lembram como é que os espíritos chegavam e o que os espíritos mais elevados pediram para nós fazermos? Orações. Porque esses espíritos que passaram por esse desencarne coletivo, fatalmente vão retomar a consciência lá, quase sem saber o que aconteceu. E a nossa oração, a nossa vibração em favor deles, extremamente importante. Para eles, não para nós também. É o nosso despreendimento. É o nosso pagamento dos erros do passado. É Deus olhando para nós falando, poxa, legal. O pessoal está fazendo algo igual para pessoas que nunca conheceram.
Mas a gente não pode falar assim, olha, amanhã não trabalho. Né? Chega, olha, pessoal, ontem eu fui na casa espírita, escutei uma palestra legal, mais ou menos, tal, pra mim e tal. Mas eu cheguei em casa, fiz aquela oração para o pessoal que desencarnou na metade. Qual o valor? Não deixa a mão esquerda saber o que a mão direita faz. E quando isso se tornar hábito em nós, de nós vemos uma pessoa sofrendo e nós nos abraçarmos mentalmente ela, e vemos aquela pessoa em dificuldades e a gente mentalmente irradiar algo bom para elas, Deus está vendo tudo isso. E quando Ele faz esta visão dos nossos atos bons, a justiça divina vem a nosso favor. Não seria legal? Não seria bom? Chico Xavier falava com bastante propriedade, falava assim para a gente, falava, olha, a justiça divina alcança todos nós, ninguém fica fora da mão dela. Só que às vezes, pela nossa insistência no bem, por nós estarmos constantemente querendo fazer o bem, quando ela chega até nós e vem nos cobrar os nossos erros do passado, e vê a gente praticando bem, nós recebemos a misericórdia divina. E aquela aplicação das consequências da justiça divina, elas são adiadas sem tempo determinado. A gente vê casos e casos e mais casos disso. Pessoas que às vezes estão sofrendo, você olha para a fisionomia dela, dá um sorriso, uma tranquilidade no semblante dela. Pega pessoas que têm deficiência física, por exemplo. Eu vim de São Paulo lá pertinho tem o pessoal da Casa André Luiz. Já ouviu falar? Meu Deus, alguém já tem a vontade de conhecer aquilo? Você olhar para as pessoas com deficiências físicas exorbitantes, mas você nota uma paz na face delas. Isso não é para qualquer um. E eles sabem que naquele momento a justiça divina está dando a possibilidade da redenção. Às vezes uma dívida gigantesca está sendo paga numa única encarnação. Está sendo aprendida a lição naquele exato momento. Será que nós precisaríamos chegar a esse ponto? Ou não? Será que a gente dando uma cutucadinha para a gente aprender um pouquinho dessa justiça que está aí na mão, na vida de cada um de nós, não será suficiente para a gente mudar alguns hábitos, algumas atitudes que a gente tem? Quando a gente recebe um convite de uma casa como esta, muito bem qualificada dentro da cidade, para nós fazermos o bem, para nós começarmos a pagar alguns débitos lá do passado, será que não é a hora da gente arregaçar as mãos e falar, opa, agora vamos com tudo? Porque é a chance. Mas tem gente que vai falar, não, deixa para amanhã, pensar a próxima vez, não, esquentar na cabeça. Perdemos a oportunidade. Cada chamado deste não é de graça. Cada dica desta não é de graça. As pessoas que chegaram hoje na casa pela primeira vez, sabem que passaram, às vezes por semanas, sendo instigadas a procurar um auxílio, porque a vida estava ficando pesada. Nós que já estamos nessa vida há muito mais tempo, já sabemos também que a vida nos cobra, e mesmo assim ainda cometemos deslizes. Mas a cada momento que a gente aprende um pouquinho mais dessa lei divina, a gente sabe que não está errando mais como errava antes. Vamos errar de novo? Espero que sim, que a gente seja perfeito. E como a gente falou no comecinho, o dia perfeito não houve, então a gente está ainda errando. E se estamos errando, vamos começar a mudar isso, a acertar. E perguntaram aos espíritos, tá, isso tudo é muito bom, é muito legal. Aonde que eu vou saber essa tal lei de Deus onde está? Eles nos falaram assim, olha, vai lá na consciência. Veja quando vocês fazem alguma coisa, se a consciência de vocês está em paz. Se ela estiver em paz, ótimo, vocês fizeram a coisa conforme a lei de Deus. Se ela não estiver em paz, vocês deram uma desviadinha. Poxa vida, e como é que a gente vai saber aquilo que a gente tem que corrigir? Vejam as suas tendências. Naquele momento, por exemplo, que passa um programa ruim na televisão, essas coisas absurdas de violência, a gente olha e se sente atraído por aquilo. É a nossa tendência. Quando surge uma conversa não tão elevada, e a gente se sente na vontade de fazer aquele comentário extremamente maldoso, é a nossa tendência. É aí que a gente tem que tomar cuidado. E a doutrina espírita nos fala, poxa, então, a gente tem que começar a errar muito menos, a acertar tudo. Não. Vocês têm 3 estágios. Nós temos 3 estágios. Pensar e fazer. Tem que fazer todo o trabalho. Pensar e não fazer. Já começou a ser feita a mudança. E às vezes nem pensar no mal. Nessa de nem pensar no mal, significa que a gente já entendeu que aquilo é errado. E não vai mais praticar. Então não tem mais risco nenhum. O caminho vai ser trilhado, a gente vai caminhar por ele tranquilamente. E no fim perguntam ainda para nós, olha, tá bom, isso tudo está na minha consciência, tem essas questões que eu posso fazer, é extremamente útil eu aprender cada vez mais. Me dá um exemplo de uma pessoa que tenha vindo até nós
e praticado a lei divina na sua quase totalidade. Alguém saberia dizer quem é? E qual é a resposta? Questão 625 do Livro dos Espíritos. É a resposta mais curta do livro. Em alguns livros tem 2 palavras, em alguns livros tem uma palavra só. Alguém saberia dizer? Vede Jesus. Quando a gente tiver dúvida sobre qualquer comportamento, vamos tentar nos inspirar naquilo que Jesus falou. Ah, mas eu não conheço. Vamos conhecer. Vamos ler. Vamos perguntar. Vamos conversar a respeito. Ah, mas Jesus, quando passou por tal situação, o que aconteceu? Ele agiu assim, 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 assado. Ah, então vou fazer assim. Pelo menos vou tentar fazer parecido. Ah, legal. Ele é o nosso exemplo. Ele é o exemplo maior. Ele é o exemplo único, do único Espírito que até hoje pisou na Terra, que cumpriu a lei divina na sua totalidade. Quando nossos irmãos falam de contato com o mundo espiritual, os irmãos chegam até nós e falam: poxa vida, esse cara matou toda a minha família, botou fogo na minha casa, acabou comigo, me enterrou vivo, e você quer que eu perdoe ele? Eles falam: fizeram muito pior com um cara que só fez o bem, porque você não fez só o bem. Fizeram muito pior com um cara que só fez o bem, botaram ele na cruz. Será que nós temos os nossos débitos maior ou menor? Será que nós não podemos nos espelhar nesse exemplo do Cristo para tentar perdoar as ofensas que chegam até nós? Nós acabamos de rezar no Pai Nosso. Isso está escrito lá, não está? Todos nós oramos e falamos assim: perdoai as nossas ofensas como perdoamos que nos têm ofendido. Quando nós fizermos isso em prática, no ato, no dia a dia, nós estaremos cumprindo a lei divina. Conhecimento dela não vai conseguir fazer em um ano, em uma encarnação, em 700 encarnações. É um transcorrer da vida toda. Porque essa lei é universal. Onde quer que nós estejamos enquanto espíritos, ela nos será cobrada. E cada vez que nós nos desviarmos dela um pouquinho, nós sofreremos as consequências. Muita paz a todos.